E Jesus só me redimiu da minha humanidade, porque ele assumiu a minha humanidade. Gregório de Nissa, Gregório de Nazianzo, Basílio de Cesareia, Atanásios, o anão negro, exilado 5 vezes por conta dessa, por se levantar contra esse tipo de arianismo disfarçado. Foi exilado por Valente, exilado por Constâncio Clório e por Juliano o Apóstata. O arianismo foi esse cidadão lá de Alexandria que se levantou contra o presbítero da igreja, chamava Alexandre. Nestorianismo separou a pessoa de Cristo em 2 pessoas. Você tem o docetismo, Jesus tinha apenas uma aparência humana, como se fosse um invólucro, vem da palavra grega dokel. O adocianismo, Jesus foi adotado como filho de Deus. Deus olhou para ele e falou: nossa, gostei desse menininho aqui, eu vou adotar como meu filho. Tudo isso em torno da cristologia, até que Constantino enfrentou Maxêncios na Ponte Milvia em 312 venceu, 313 ele promulga o Edito de Milão e ele conclama em 325, ele, o imperador pagão, ou aparentemente cristão, ninguém sabe, o Concílio de Nicéia, bancado por ele, onde reuniram em torno de 300 a 320 bispos, cujas mentes eram as mais brilhantes daquele tempo, para discutir todas essas questões. O apolinarianismo depois, eutiquinianismo. Então, assim, a igreja sempre teve dificuldades para fazer uma leitura sistemática da teologia bíblica, porque a Bíblia não se propõe a fazer teologia sistemática. Qual é o texto mais sistemático do Novo Testamento? A carta aos Hebreus. Por quê? A ideia do autor aos Hebreus, inclusive alguns historiadores já admitem a possibilidade de que se Lucas tivesse escrito a epístola aos Hebreus, teria sido Lucas e não Paulo o maior autor neotestamentário. Mas a epístola aos Hebreus, sim, ela é sistemática. Ela trabalha com um sistema indubitavelmente inquestionável, sendo redundante, para provar que Jesus ele cumpre os aspectos do Antigo Testamento como um sacerdote legítimo. Perfeito. É uma aula que eu já vou dizer. Vamos embora já que eu tô com... Que isso? Mas Vamos pro início aqui. O que de fato foi a reforma protestante? Não, e eu só falei aqui de todas as divisões com base no gnosticismo. Eu posso citar aqui 15. Tem mais ainda? Tem, mas um só disse 2. Eu estou no 2º século da era cristã. O Concílio de Nicéia foi no 4º século. Mas ele é um ano para trás. O 4º século é 325. Não é 425. 425 é 5º século. Mas você tem, por exemplo, a controvérsia com Novaciano e com Cipriano de Cartago, 220, dividiu a igreja. A controvérsia com Montano, por causa do extremismo profético. E a grande dificuldade de Montano era ele ter dito que falava à altura como falavam os apóstolos. A divisão de Ário, de Alexandria, de Apolinário de Laodiceia, em 361, de Pelágio, entre os anos 400 e 430, com o debate que é o de Hipona, de Nestório, em 431, de 451 de Eúticos. Tudo isso dividiu a igreja. Então, quando um querido irmão católico diz que foram os protestantes que dividiram a igreja... Detalhe, hein? Da onde é que saiu a palavra protestante? Da igreja católica. Não, a palavra protestante foi porque 6 reis, olha só, 6 reis e 14 cidades livres se levantaram contra um édito promulgado por Carlos V para unificar a igreja, após a Dieta de Worms. Eles não aceitaram voltar atrás de forma nenhuma. Por quê? Porque você teve ali, ó, depois de Worms foi a dieta de Lutero, daqui a pouco a gente fala. Você teve 2 dietas, a de Spira em 1526, dando flexibilidade. Você sabe que na dieta de Worms, quando Lutero foi chamado, Carlos V teve que ir embora, porque o Fernão de Magalhães tinha começado a ter a ideia de rodear o mundo com as caravelas. E aí, em 1520, se eu não estou equivocado aqui, que eu estou cansado, estou com sono, eles saíram para dar a volta ao mundo. Só que das 5 caravelas, só voltou uma. Caravela Victória, no tempo da dieta de Worms. Dieta aqui significa assembleia, não é dieta de comida, não. É assembleia, é dia, significa dia. Aí ele sai para atender essa demanda. No que ele sai, cria-se uma nova dieta, em 1526, dando liberdade para que monarcas pudessem escolher quem seguir. Se Lutero com a sua proposta ou se a Igreja Católica. Só que em 1529 houve uma segunda dieta, uma segunda assembleia. E nela
Carlos V quis reunificar a igreja de novo, que era o Império Romano do Ocidente, toda a igreja com a igreja católica. Até porque ele era sobrinho de Catarina de Aragão, não era isso? Eu não sei. Era a esposa de Henrique VIII. Faz essas perguntas pra mim, não. Aí, olha aqui, ó. Aí, pela primeira vez, dia 19 de abril, anota a data aí, Perfume. Dia 19 de abril de 1529, 6 reis e 14 cidades livres se levantaram protestando contra o imperador. E eles disseram que iriam permanecer com a reforma protestante. Anote, hein? O tanto que a reforma contribuiu com o mundo. Foi a primeira afirmação pública de liberdade de consciência na era moderna. Mas o que foi, de fato, a reforma protestante? Uma proposta de retorno. Retorno às escrituras. O senhor citou diversas reformas e diversas divisões em toda a história da igreja, aí, citando desde o primeiro século. Por que a reforma de Martinho Lutero foi a que mais marcou? O que foi? Porque ela é a que, agora essa semana é comemorada o dia da reforma Dia 31.